Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Idoso Pode Mais. Eu sou a doutora Rony Roseli Domingos, você já sabe, e aqui é um lugar da gente promover o envelhecimento bem-sucedido, o envelhecimento inserido na sociedade e principalmente o envelhecimento com funcionalidade, porque é através da nossa funcionalidade que a gente vai fazer o que a gente quiser fazer. E para esse episódio aqui, eu tenho o prazer de conversar, estou aqui no Rio de Janeiro, vocês já viram o episódio anterior aqui no Rio também, a gente está aqui na temporada carioca do Idoso Pode Mais, e eu tenho um prazer imenso de conversar com duas pessoas que me são muito queridas, Dr. Marcos Bezerra, que é médico cardiologista, ele que é gerente de saúde do SESC e meu amigo pessoal, que a gente estudou junto na faculdade, a gente vai falar sobre isso também, e a Rafa Medina, que eu conheci recentemente, conheci o ano passado, que é dentista e também participa lá do Sesc Mais Saúde e que apresenta o podcast do Sesc Mais Saúde. Foi assim que a gente se conheceu. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Prazer. Mais uma vez estar conversando, né? Em posição contrária, né? Porque a gente veio aqui, eu gravei aqui com eles o ano passado, então eles me entrevistaram. E hoje, o objetivo da gente conversar hoje... Eu sempre falo nas questões de envelhecimento e sempre falo sobre o pertencimento do idoso na sociedade. Então, a gente sabe que o envelhecimento ele é diverso, ele envolve questões culturais, ele envolve questões pessoais e é claro que a sociedade precisa estar inserida nisso. Só que, muitas vezes, a sociedade enxerga isso como um problema e não como uma oportunidade. Mas algumas pessoas enxergam como uma oportunidade. E como a gente pode impactar o processo de envelhecimento, que é uma grande conquista. E aí é exatamente o trabalho de vocês. E eu espero que a gente possa inspirar pessoas, inspirar instituições, para que a gente possa realmente enxergar o envelhecimento como uma oportunidade. Mas, obviamente, uma oportunidade que é complexa, que tem a sua complexidade. É isso. Falem um pouquinho aí sobre o trabalho de vocês no SESC e como isso pode impactar. Como que vocês enxergam e o que vocês querem com esse trabalho no processo de envelhecimento? Primeiras damas? Sempre. A gente Ele ia combinando, viu, né, Rony? Aqui, ó, estamos na paleta do Idoso Pode Mais. Vocês são incríveis. Combinando. Vocês são incríveis. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, um prazer enorme estar aqui. Foi um prazer enorme ter te conhecido no podcast que a gente gravou juntas. Foi um sucesso, assim, até hoje reverbera dentro de mim, dentro da minha família e dentro das pessoas que escutam a gente, né? Então, legal. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que hoje a gente está aqui em posições contrárias, mas trazendo muito do que a gente conversou. E aí, quando você fala em espiritual, em exemplos, em coisas que a gente precisa fazer para envelhecer bem, eu trago uma pontuação que você fez pra gente lá no podcast, que foi a primeira vez que eu tinha escutado, que foi: o que você está fazendo hoje tem a ver com o idoso que você quer ser amanhã? Eu estou em processo de trabalho, tá? Porque isso reverbera todos os dias. E sim, a gente precisa ter essa atenção todos os dias, seja na parte espiritual, seja na parte pessoal, seja na parte física, emocional, principalmente, falando de saúde mental. E nas nossas relações. A gente precisa ter essa atenção nas nossas relações e envelhecer requer também fortalecer essas relações entre amigos, entre os filhos, entre os irmãos, né? Tem muita coisa pra gente falar sobre envelhecimento, né? Mas eu acho que isso me dá um start aqui pra gente começar a conversar. E você sabe que essas relações sociais, a gente tá falando isso em todos os episódios, a gente falou isso praticamente todas as vezes que a gente fala sobre envelhecimento, nesses vínculos sociais fortalecidos, né? É isso, né, Marcos? Você enxerga isso no teu trabalho, até como cardiologista, por exemplo? Sim, na terapia intensiva, né? Passei tantos anos dentro da terapia intensiva e, sabe, uma das pessoas que mais me marcou quando eu atendi foi a Elke Maravilha. A Elke Maravilha estava no CTI comigo e ela virou assim para mim e falou assim: Dr. Bezerra, envelhecer é uma merda, mas a outra opção é muito pior. Então me deixa ter essas histórias e tal. Então, assim, talvez tenha sido a primeira vez, apesar de já ter mais de 20 anos de formado, foi a primeira vez que aquilo me impactou, sabe? De uma forma.
e me fez enxergar o meu trabalho talvez de uma forma diferente. Então, eu já tinha ali 20 anos de terapia intensiva, eu achei que eu podia fazer um pouquinho diferente. Achei que a gente até estava conversando um pouquinho, né, antes de começar a gravar, sobre essa questão de quantas pessoas nós atingimos. Então, quando veio a oportunidade de trabalhar no SESC do Rio de Janeiro, e, sabe, eu sou uma pessoa bem informada. Muito, né? Dr. Google, né? Me chamam de Dr. Google. Eu já ouvi falar essa história. Né? E eu conheço esse moço também de outros longos tempos, né, Rony? Então, assim, mas quando eu entrei no SESC, há 3 anos atrás, eu me surpreendi muito, sabe? Porque eu não conhecia 5% do que o SESC faz. É incrível, então, assim, né? E o impacto que isso tem. Porque, assim, só um parênteses no que você falou para não ficar muito para trás. Você falou uma frase de uma idosa dizendo que envelhecer é ruim, que envelhecer é uma merda, e que envelhecer é complexo, é complicado. Eu escuto isso sempre. Eu, como geriatra, eu não romantizo o processo de envelhecimento. Eu acho que é muito importante a gente dizer que envelhecer é difícil, sim. Se a gente pudesse ficar ali parada... Eu não queria voltar para os 20, não, mas agora nos 40, 50, eu acho que é uma idade muito bacana. Sim. Mas, obviamente, o outro caminho é muito ruim. Então, não dá pra gente enxergar o envelhecimento como um processo de perdas sem dizer assim, como é que eu posso otimizar esse processo que é inevitável? Talvez isso tenha... Sim, qualquer você enfrentar a limitação, porque o envelhecimento, claro, você tem algumas limitações. Sim. Muitas, né? A mente voa, porque a gente traz a experiência. Então, eu compartilho com você, assim, dos meus 20 anos, eu só queria o meu joelho e a minha coluna. Todo o resto pode deixar, os de 49, né, que está chegando aí. Você é mais novo do que eu, doutor Marcos Bezerra? Eu era o segundo mais novo da turma, só tinha o Max, que era mais novo que eu. Doutor Max, um abraço. Então, mas encarar essa limitação, né, é duro quando a gente perde qualquer coisa, né? Claro. Quando a gente perde qualquer coisa e a limitação é muito isso, mas também o encarar a finitude. Sim. Porque, com certeza, quando a gente está com 20 anos, a gente não imagina... Tem entendimento disso. Exatamente. Então, você começar a enxergar isso, começar a encarar, você começar, por exemplo, a ver como eu, por exemplo, estou começando a ver amigos morrendo. Sim, isso faz a gente repensar muita coisa. E aí volta na questão dos vínculos sociais como um processo importante do envelhecimento. Não, exatamente. Fazer novos vínculos sociais. Você sabe que eu estava num processo terapêutico, eu estou, né? Terapia, para mim, é vida. Um beijo, Andréia. Mas uma vez a gente estava conversando, ela falou assim para mim, Rafa, como que é pensar na partida dos seus pais? Eu falei, eu nem penso nisso. Para que eu vou pensar nisso? Ela falou, pois vamos começar a pensar. Sim. Porque é uma realidade e a gente precisa, emocionalmente falando, como a gente tem falado sobre o envelhecimento. Eu tô com 41 agora, a jovenzinha da mesa. Mas a gente vê a despedida dos pais e a partida dos pais como uma coisa ainda muito longe. Não necessariamente, né? A gente não ninguém, pensa na verdade, isso, né? A gente coloca essa questão da finitude meio de lado. Quando a gente envelhece, a gente não tem como colocar de lado, porque ela está estampada na nossa frente com os nossos pares, né? E isso é um processo muito difícil no envelhecimento. Porque na hora que você imagina que alguém, um pai ou um professor, uma pessoa mais velha, é uma coisa. Quando você vê um igual... exatamente. Né? Ali na sua mesma geração, um colega de turma, exatamente. Um primo, isso é muito complexo. E aí vem todos os problemas, muitas vezes relacionados a esse processo de luto. E essa questão de vínculo, né? Há 2 semanas atrás, nós estávamos conversando com o Marcos Lacerda, né, psicólogo, a gente gravou um podcast com ele, e o tema principal era vínculos, né? E a gente estava falando exatamente sobre as relações, né? E aí, no primeiro momento, ele falando muito das relações amorosas. Ele falando, olha, a relação amorosa, ela sempre acaba. Ou acaba porque o amor acabou, ou acaba porque um dos dois morre.
né? E a necessidade, o idoso, ele só não fica sozinho quando ele tem uma rede de apoio, quando ele tem uma rede de amigos. Existe uma pesquisa americana que começou nos anos 30, né, em Boston, uma pesquisa da Harvard, que estudou as pessoas, né, durante todo décadas, o tempo, né? Desde 30, então daqui a pouco está fazendo 100 anos o estudo, e foi avaliado, o que foi perguntado para aquelas pessoas, assim, na sua vida, o que valeu mais? Que fez diferença. O que fez a diferença na sua vida? Né? Foi o dinheiro, foi o trabalho. E o resultado foi surpreendente para eles, né? Que é a criação de vínculos. Era a família, os amigos. Então, era o que eles mais se orgulhavam, ou o que eles mais se arrependiam de ter perdido, sim, ou não ter cultivado. Né? Ou que talvez conseguiu dar conta dos problemas, porque a história do envelhecimento ser ruim. Então, viver muito os ciclos, inevitavelmente você vai ter lutos. Se aposentar é um luto, né? Nem sempre são lutos que são perdas de surpresa, por exemplo, mas às vezes são lutos que você já sabe, os filhos saem de casa, aposentadoria, e essa rede de apoio, ela é central, né? Como geriatra, a gente estuda bastante sobre isso, e aí entra os projetos sociais. Exatamente, aí nesse ponto, quando a gente está falando, é claro que existem várias instituições, mas, claro, eu vou puxar a sardinha para o SESC, que é a instituição, né, que eu tenho muito orgulho, muita felicidade de trabalhar. E bacana, só um parênteses, porque o SESC a gente tem no Brasil inteiro. E uma coisa que não é só para a comunidade no geral. Exatamente, ele é aberto, não é só para comerciário, não. Então, vamos falar sobre isso, porque em qualquer cidade que você tiver, você pode, de repente, procurar ou se inspirar nesse modelo, exatamente, de repente, ou se você tem uma empresa, ou se você tem uma instituição, se inspirar. É um mundo, assim, a gente costuma dizer que é um mundo diferente, é um portal, né? Porque quando você entra numa unidade do SESC, o Rio de Janeiro hoje tem mais de 30 unidades. Então, quando você entra numa unidade do SESC, lá você encontra um serviço de saúde. Então, hoje, os nossos serviços de saúde cuidam da saúde da mulher, fazendo mamografia, fazendo Papa Nicolau, fazendo ultrassom de mama, mas também tem um serviço de psicologia, também tem um serviço de nutrição. Ali dentro da unidade você tem um restaurante, você tem uma lanchonete, você tem aula de línguas, você tem uma escola para as crianças, você tem um ginásio onde você pode fazer curso e aulas de vôlei, de jiu-jitsu. Eu sou aluno do jiu-jitsu, eu e minhas duas filhas da ponta, né, fazem jiu-jitsu. Não trabalha assim, mas faz parte. Mas natação, a gente tem rodas de conversa, a gente tem teatro, né? Então, assim, é um mundo à parte, e quando você tá vivendo aquilo, você nunca está vivendo sozinho. Sim. Né? E aí sim, você está criando novos vínculos. Então você tem um grupo da academia lá dentro, você tem um grupo da aula de inglês, você tem um grupo do vôlei. Então... É um ambiente social. Ele cura, ele cuida, e ele fundamentalmente é um ambiente social onde as pessoas se conhecem, fazem conexões. E é interessante, porque, só um parênteses, porque a gente fala muito de idoso, né? Então, assim, idoso pode mais. E eu sempre falo que esse podcast é para os idosos e para os pré-idosos. Sim. Não é? Porque estamos todos no processo de envelhimento. Não dá para eu pensar, vou fazer vínculos sociais para envelhecer bem quando eu tiver 70 anos. Isso. Então, isso que vocês estão falando, que atinge muita gente, muitas vezes na meia-idade, né? Nós, por exemplo, isso vai impactar o processo de envelhecimento. Claro. Diretamente, Rony. E assim, quando a gente fala das relações dentro do trabalho, fora do trabalho, quando a gente fala de SESC, eu lembro de histórias incríveis que a gente tem através do Odonto SESC, que é um projeto social que você tem atendimento para qualquer pessoa, idoso, criança, a partir de 5 anos, que roda o estado do Rio todo. E lá, a gente tem conexão com essas famílias. Então, a gente atende os idosos também e a família dos idosos. Então, ali, a gente vê essas relações tão importantes que fazem sentido no tratamento odontológico. Porque as pessoas pensam assim, não, mas isso não altera. Gente, e o medo do dentista?
Claro. E a falta de informação e de acolhimento que, infelizmente, a gente tem pelo Brasil. Não tem acolhimento. Então, o SESC ele é muito diferenciado nesse acolhimento. E aí, falando do OdontoSesc, que são as unidades móveis de odontologia, eu fiquei 15 anos lá. Então, foram 15 anos fazendo esse trabalho de receber e ouvir essas pessoas, ouvir a história delas. Muitos pacientes nossos sentam e querem conversar, porque às vezes também não tem com quem conversar. E já perdeu muita gente. Social, né? Então, assim, a gente faz um trabalho emocional e um trabalho técnico e um trabalho curativo com essas pessoas. E esses projetos do SESC, a gente tem projetos envolvendo especificamente idosos, são ferramentas e oportunidades que todos nós temos para conhecer, conectar e aprender a envelhecer melhor, né? O coração da geriatra, como é que fica? Não, eu acho, e uma das coisas que eu acho muito bacana é assim, é claro que existem alguns projetos que têm o seu nicho específico, né? Mas na maior parte das atividades que a gente faz, não existe essa segregação. Então, essa exatamente, é extremamente importante. Então, quando eu entrei há quase 3 anos atrás no SESC, vamos juntar e tal, as várias equipes, né? Tem odontologia, a nutrição, cuidados terapêuticos, a educação em saúde. Então, a gente tem uma área só de educação em saúde. Vamos listar os projetos que a gente tem. Acho que a gente tinha uns 50 projetos. Né? Muitos projetos. Uns 50 projetos. Falei, gente, vem cá, me explica isso aqui, me explica esse outro, me explica... Aí tinha um projeto chamado Caminhos para a Longevidade. Eu falei, gente, olha, tudo isso que a gente faz aqui é caminhos para a longevidade. Tudo isso. Sim. Tudo isso. Então, vamos juntar tudo e vamos dar visibilidade, né, a essa marca, porque também foi uma coisa que eu sempre falei. Olha, gente, eu sou uma pessoa muito, muito bem informada. Eu moro a 1 quilômetro de uma unidade do SESC. As minhas filhas já frequentavam a unidade do SESC antes de eu entrar no SESC. E eu não conhecia 95% do trabalho que vocês fazem. A gente tem que colocar a boca no mundo, a gente tem que falar. Né? E você sabe muito bem que, desde o tempo da faculdade, falar jornalismo é comigo. Né? Você sabe que o Marcos, ele é orador da nossa turma. Eu posso imaginar. E foi, assim, uma coisa linda, emocionante. Além de ser, né, vocalista da banda, né, histórica, né, que marcou a Uncisal, The Valters. The Valters. Por favor. Então, ele sabe fazer relações sociais. Então, mas isso impacta muito. Exatamente. Aí, assim, a gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa atingir todas as pessoas, porque o DNA da pessoa que trabalha no SESC, né, e hoje nós temos 2.500 funcionários no Rio de Janeiro, é de um acolhimento, sabe? Você tem um dentista, mas ele não está ali só tratando a sua doença cariosa. Eu também quase estou virando dentista, né? Já não falo mais a cárie. Não é a cárie. Agora é doença cariosa. Ou doença não cariosa. Então, não é só isso. Tem um acolhimento. Todo profissional do SESC, ele tem esse diferencial de verdade. Tem um brilho no olho e tudo. Então, esse estar junto, tete a tete, e que nós, como médicos, a gente trabalha muito isso dentro do consultório. Só que o potencial que a gente tem é muito grande. Então, cara, vamos atingir cada vez mais pessoas. Daí surgiu a questão do podcast. Nós temos alguns documentários que a gente vem falando, olha, a gente faz isso, mas poucas pessoas sabem o que a gente faz. Vamos colocar num documentário, mas vamos parar, não vamos colocar aquele vídeo institucional que a pessoa... Não é isso, porque a gente trabalha com pessoas, são pessoas cuidando e aprendendo, porque quando a gente cuida, a gente aprende muito. Também, claro. Né? Cuidando e aprendendo de pessoas. Vamos falar dessa forma. Eu acho que a gente um trabalho, isso. a gente legal. Tentar atingir o maior número de pessoas. E a gente então, tem é muito feito bom, isso, né? É muito bom dentro de uma consulta o dentista conversar com aquela pessoa. Vão passar 8 pessoas naquele dia lá, são 40 pessoas que passam na semana, mas quando a gente está falando de um podcast, a gente está falando em atingir 5 mil, 10 mil, 50 mil pessoas. E a gente, às vezes, não consegue nem mensurar isso, porque
você consegue medir ali, mas... E porque tem os multiplicadores, né? Um exemplo clássico disso a gente já fez 3 seminários de saúde, 2 a gente falou sobre saúde mental, 1 a gente falou sobre comunicação em saúde, e a gente, mais de 1.000 pessoas presentes lá, só que essas pessoas reproduziram tudo que eles vivenciaram e aprenderam e sentiram na família, em casa. Com os amigos mais próximos. Isso não dá para medir. Porque assim, eu lido muito com o processo de envelhecimento com grupos antes de redes sociais, né? Eu era aquela que ia lá no grupo da igreja falar sobre envelhecimento, ia no grupo do clube do envelhecimento. E uma coisa que eu escuto repetidamente é da dificuldade de formar novos amigos. Eu não sei como fazer novos amigos. Eu me sinto... Eu tenho muita vontade de conversar, mas eu não tenho quem escute. E, às vezes, são essas ações, e existem outras também. Tem o Senac, que às vezes oferece curso para idosos, é algo muito interessante. E, às vezes, ali, num grupo desse, é uma oportunidade de você não precisar ir atrás. Porque, assim, é muito complexo você ir atrás de uma pessoa, porque, às vezes, se você vai atrás de uma pessoa qualquer... Talvez ela não goste das coisas que você gosta. Sim. Mas quando você está num grupo já de pessoas que querem conversar, e se você foi lá, provavelmente você quer interagir, fica muito mais fácil. Sim. Tem um vídeo na internet que eu gosto muito. Eu vi a primeira vez num treinamento, inclusive, que ele pegou nichos de pessoas. Então, tinham tinham vários nerds juntos, tinham os marombas da academia, né? Tinha o pessoal do teatro e tal. E aí, naqueles grupos, ele falou, ok, agora vem todo mundo para cá. Vem para frente só quem perdeu o pai muito cedo. E aí várias pessoas de grupos diferentes se juntaram ali. Fazendo conexão. Exatamente. É uma questão que às vezes a gente tem dificuldade, e isso eu aprendi na terapia intensiva, né? Porque você imagina, eu estava conhecendo uma pessoa que estava em extremo sofrimento, porque estava com um familiar grave, estava no CTI, era uma pessoa grave, e ela estava de frente para o médico todo-poderoso que estava cuidando... Aquele papel de autoridade. Exatamente. E eu sou grande, né? Então, 1,93 m. Então, já causa aquele jaleco branco, né? Aquele avental branco já fica... intimida um pouco. Então, assim, eu precisava quebrar isso. Então, o que nós temos em comum? Então, eu sempre iniciava essa conversa tentando encontrar algo em comum. Como eu sou do Amazonas, fiz faculdade em Maceió, morei em São Paulo, vim parar no Rio de Janeiro, eu sou muito bom de sotaque. Então, quando eu escutava um sotaque assim, você já ia Nordeste, lá. eu já falava, e você é de onde? Eu sou de Pernambuco, eu sou de Maceió. Sim. Ou então, eu sou do Pará, eu sou do Amazonas. Aquilo já criava um vínculo. A gente acha que isso é bobagem, mas não é. Aquilo cria um vínculo. Ou então, estava lá com a filha. Tem essa filha e tal, tem mais alguma? Eu tenho 2, eu tenho 3. Ou o futebol. Você está perto de pessoas. Você começar um encontro com uma pessoa que tem algum vínculo seu, que é a grande dificuldade. Que existe algo em comum. Então, quando você está num grupo, é um grupo que, poxa, se está fazendo uma aula de vôlei, porque eles gostam do esporte, que eles gostam do vôlei, então você começa a criar essas conexões entre pessoas. Né? E você facilita muito a possibilidade de você ter um grupo bacana, que gosta de lhe ouvir, que você gosta de ouvir. E como isso é importante no envelhecimento, né? Então, repetir isso sempre, né? Porque esses grupos, eles não ajudam só a saúde mental. Sim. Isso vai ter impacto no controle da hipertensão arterial. Sim. Vai ter impacto numa campanha de vacinação, por exemplo. A gente está no Outubro Rosa agora, né? E tem um impacto também na nossa campanha de Outubro Rosa para incentivar que mulheres e homens também olhem para si, porque o homem pode ter câncer de mama. Sim. Então, isso, através dessas atividades em grupo que o SESC traz, como você falou, o SESC é um ótimo lugar para que essas pessoas façam novas amizades e ambientes em comum, do que atrai. E tem diversas atividades. E através de lá, também existem campanhas para prevenções de saúde, de doenças, na verdade. Sim. Então, assim, está tudo muito conectado, sabe, Rony? E eu acho que, reforçando, gente,
procura uma unidade SESC, está com dificuldade de fazer amizade, vai lá, procura uma atividade que você gosta. Gosta de dançar? Tem. Gosta de fazer alguma arte? Tem. Quer aprender alguma língua? Tem. Então, assim, a gente tem muita coisa para fazer essa conexão com os idosos. E você traz uma diversidade, né? Porque é aquela história, você só tem um amigo, você faz tudo com aquele amigo e às vezes o cara não gosta de algumas coisas. Claro. Quando você a gente também estava conversando sobre isso. Você tem aquele amigo que é bom para tomar o café. Sim. Tem um amigo que é bom para viajar. Aquele do café não é bom para viajar não, porque ele ronca. Então esse não é bom. Mas você tem um outro amigo que é bom para assistir o futebol, porque ele torce pro Flamengo igual a mim. Aquele outro não. Aquele outro torce pro Vasco da Gama. Então, assim, é trazer uma diversidade. Tem grupos diversos de envelhecimento. Então, eu não tenho dúvida que isso é o pilar fundamental do processo de envelhecimento, né? Você já falou, quer dizer, isso não é uma ideia minha, está aí Harvard provando e inúmeros estudos mostrando. E ter vínculos sociais ajudam de diversas formas. Ajuda a gente a viver melhor e ajuda a gente a viver mais. Uhum. E talvez o envelhecimento não ser tão ruim como disse... Sim. É o que maravilha aí há um tempo atrás, né? Você ter significado, você ter motivação. Porque um outro problema do processo de envelhecimento é a motivação para fazer alguma coisa, o sentir-se inútil. Uhum. Às vezes os filhos saem de casa e aí, o que é que eu vou fazer? Eu não sei se aqui no Rio tem, acho que tem, ou já teve, as universidades abertas à terceira idade. Uhum. Eu sou professora de uma universidade aberta à terceira idade. E é incrível, existem grupos também de oficinas diversas. Eu sou professora também de envelhecimento ativo e a gente termina falando sobre saúde também. Então, além do SESC, a gente tem outras ações, né? O envelhecimento ativo das universidades são projetos de extensões que, né, abraçaram também o processo de envelhecimento. Uma outra coisa legal são o EJAI, né? O EJAI, que é a educação de jovens, adultos e idosos. Então, hoje, as escolas públicas, ela não tem só jovens e adultos, tem jovens, adultos e idosos, né? Uma geração grande de idosos que não sabem ler ou que não terminaram o colégio, podendo estar incluído aí nesse processo. E isso faz com que as pessoas elas conheçam novas possibilidades, né? E essa é uma outra coisa que o SESC faz muito bem, né? Ela mostrar que existem várias possibilidades, além daquela realidade que você vive no teu dia a dia. Uhum. Né? Então... Por que não? Exatamente, exatamente. São coisas novas, cara, eu gosto disso, vamos correr atrás disso, né? Eu uso muito o exemplo do OdontoSesc, que a Rafaela trabalhou durante muito tempo, porque assim, é uma carreta, o pessoal lá no SESC não gosta que chame de carreta, não, né? Unidade móvel. Mas é uma carreta. Né? Com 4 consultórios. É uma carreta dentro. com 4 consultórios. E assim, os consultórios são super modernos, tem um ar-condicionado. E as pessoas podem achar no Brasil que assim, no interior do Nordeste, lá no interior de Alagoas, Coité do Noia. Né? Foi longe, né? Foi, né? Jacaré dos Homens. Lembrou que Alagoas não saiu ali de dentro. Continua. Nunca. 20 anos fora de Alagoas, mas ali... As pessoas acham que ali existe uma realidade diferente, né? Que ali existe um nível de pobreza, um nível de não acesso a questões muito básicas, Sim. né? Mas as pessoas não têm ideia, não enxergam que no interior do Rio de Janeiro não é diferente. Nós temos lugares no Rio de Janeiro onde as pessoas entram na unidade, entram na carreta da odontologia e elas se surpreendem porque a temperatura lá está frio quando lá fora está muito quente, porque elas nunca viram um ar-condicionado na vida. No interior do Rio de Janeiro. Sim. Muito. Então, assim... O Brasil inteiro. Não é só... Pô, eu sou do Amazonas, imagina ali naqueles lugares que você demora 4 dias de barco para chegar. Então, não é só tratar o dente, Não. entendeu? É fazer com que a pessoa descubra que existe uma outra realidade, existe uma outra vida além daquela. E tudo bem, não, eu quero ficar desse jeito, o que é uma escolha de cada um. Claro. Mas faz parte do nosso trabalho, do nosso papel, mostrar, olha... Existem essas possibilidades. A partir daí,
lute, corra atrás, né? E a gente tenta dar uma quantidade de possibilidades maior, preparar. Você quer aprender mais sobre isso? A gente tem curso sobre isso. Né? Você quer tratar mais disso? E você sabe que... Vocês sabem qual é o maior tesouro do envelhecimento, do idoso? As pessoas ficam falando que envelhecer é ruim, mas o idoso, preste atenção, você que é idoso, você vai confirmar isso. O idoso tem uma coisa que ninguém mais tem, ou que tem menos chance das outras pessoas terem. Vocês sabem o que é? Curiosa. Tenho uma ideia, mas não gosto de chutar, não. Fala. Tempo. Experiência. O tempo hoje no mundo é um tesouro. Sim. É isso. Não é? Então, assim, e às vezes aquele ninho vazio do filho que saiu de casa, ele pode ser ressignificado com a oportunidade de fazer coisas que talvez você queria fazer antes e não fez, ou que você nem sabia que existia. Então, esse episódio hoje é para fazer com que as pessoas entendam o quanto de oportunidades elas podem ter no processo de envelhecimento e muitas vezes gratuitas. Sim. Porque a gente às vezes fica imaginando, mas eu preciso ter muito dinheiro para gastar isso, eu não consigo fazer isso. Então, assim, você tem um tempo, precisa ressignificar esse tempo, sair ali do sofá, ou sair às vezes de uma situação de isolamento social, ou de reclamar, porque se a gente está isolado, a gente fica ali reclamando e adoecendo, e se abrir para outras oportunidades. Talvez, acredito que muitas das pessoas que estejam assistindo hoje nem imaginasse que pudesse ter um programa que no SESC, né, que tem na maioria das cidades, na maioria dos estados, e que pudesse fazer parte e ressignificar a sua vida. E a gente está falando depois da pandemia, então é um episódio ainda mais importante. Imagino que vocês tiveram também esse impacto na pandemia. Sim. E foi uma reformulação. Bom, e aí eu falo da questão do SESC, a Rafa pode falar um pouco melhor, porque eu acabei chegando depois da pandemia, né? Durante a pandemia eu ainda estava no CTI. Mas foi uma chave, né, para todos eles, sim, inclusive, sobre essa questão de como atuar. E aí veio exatamente isso que a gente está falando, né? Sim. A gente sempre fez isso. A gente sempre estava ali na cadeira, atendendo com a boca aberta. Agora a gente não tem mais a cadeira, a gente não tem mais aquela boca aberta na frente. Como é que a gente vai fazer? E como foi que vocês fizeram? A gente teve que se readequar em tudo. Desde a parte física, que a gente teve que adequar as clínicas que tinham que ser separadas, enfim, não podia ter... E a gente teve que se adequar, mais do que isso, a influenciar e a tratar o nosso paciente de forma digital. Então, a gente teve que fazer 1000 trabalhos de vídeos, a gente teve que aprender a se comunicar com os pacientes através de aulas online, né? E aí eu tô falando do SESC como um todo, não só especificamente a odontologia. A gente teve que trazer grupos no WhatsApp para manter o contato, porque o isolamento social, você imagina... Se pra gente foi muito pesado, você imagina para um idoso que foi... Então, assim, os grupos... eu sei que muitos grupos de TSI, que é de idoso do SESC... é o trabalho social a pessoa idosa. A pessoa idosa, isso. Que legal. Fala mais um pouquinho sobre... Esse é um trabalho feito pela assistência, né? Não é nem da nossa gerência, a gente é da gerência de saúde, porém, é um trabalho voltado justamente às carências do idoso, para desenvolver melhor o idoso e o que eles têm a desenvolver, o que eles querem, o que eles desejam, enfim... É um trabalho lindo. E esse trabalho da assistência também, junto com a saúde, desenvolveu um WhatsApp, onde conseguiu estimular o idoso a usar o WhatsApp, a usar as mídias, que eles não faziam isso, né? Não tinha esse acesso. Então, houve um novo lugar para fazer essa interação social que a gente está falando aqui. E foi um catalisador disso, né? Assim, a pandemia, obviamente, teve um impacto muito ruim com o idoso, mas também acelerou esse processo digital nas pessoas idosas e que existem até hoje. Mas o que eu escuto também é uma dificuldade dessas pessoas idosas retomarem nos grupos, né? E um chamado, né? Olha, venham, retornem, os vínculos sociais são importantes. Vocês sentiram essa dificuldade do retorno para o presencial? Eles voltarem, olha, na época... O que eu percebi é que eles estavam
ávidos por voltar. Ansiosos. Eles queriam era voltar o quanto antes, assim. Ai, não, vamos fazer a nossa aula de dança, vamos fazer a nossa aula de dança. Vamos fazer a nossa atividade juntos, cara, vamos nos encontrar. Eles sentiam muita falta do abraço, sabe, Rony? E isso a gente sentiu, né? Também, profissionalmente falando. E eles também estavam loucos para voltar nesse contato pessoal, né? Físico. Bom, eu escuto, que maravilha. É sinal de que era muito bom antes, né? E aí dá vontade de voltar. Eu escuto muitas vezes no consultório e em alguma aula que eu vou fazer, assim, a dificuldade, alguns filhos falando assim, eu tô com dificuldade de tirar meu pai de casa, minha mãe de casa depois da pandemia. Nesse impacto, né, emocional, mental que teve na pandemia. E aí eu tenho reforçado isso aqui no podcast, e reforçando, e é impressionante, que todo mundo que vem aqui fala, olha, os vínculos sociais. Olha, os vínculos sociais são importantes para a saúde bucal. Olha, os vínculos sociais são importantes para o controle da pressão. Então, a gente está falando aqui de que, olha, você pode criar novos vínculos sociais. Porque não dá para eu manter aqueles meus vínculos, porque outro problema é do envelhecimento. Eu tenho aqueles meus 10 amigos. Só que desses 10 amigos, 3 são filhos, por exemplo. E aí os filhos saem de casa e vão trabalhar. E aí 2 daqueles se mudaram da cidade, porque o filho mudou de cidade, ele foi junto. E aí 2 daqueles faleceram precocemente. E aí no fim, como é que fica, né? Então, se eu não aprender a fazer novos vínculos sociais, eu vou ter um envelhecimento pior. E assim, isso não é novo. Isso não é novo. Há um tempo atrás, eu li um livro chamado Neandertal. Ele contava a história dos Neandertais. E ele falava justamente sobre por que os Neandertais desapareceram. Por que os Neandertais desapareceram e o Homo sapiens ficou dominando, né, a espécie dominante do planeta Terra. Então, uma das questões principais, claro que não é uma coisa só, são várias, mas uma das questões principais eram que os núcleos dos Neandertais eram muito pequenos. Eram famílias. Eram entre 30, no máximo 50 pessoas, eram famílias. Que tinham, na Europa, os núcleos eram muito distantes uns dos outros, então praticamente não havia troca. E eles foram definhando e acabando. Enquanto o Homo sapiens, não. Eles eram grupos muito grandes e que, como são muito grandes, os núcleos acabavam ficando mais próximos e havia uma troca. E havia uma troca de tudo. Havia troca genética, havia troca da microbiótica da coisa, né? Até para reconhecimento precoce de novas doenças, criação de imunidade para as novas doenças, mas também do aprendizado. Então, você tinha contato com a tecnologia que o outro tinha e você aprendia com aquilo, fazia com que você pudesse sobreviver ao ambiente que era extremamente hostil. Então, assim, há milhares de anos atrás, os vínculos fazem com que a nossa espécie sobreviva. Doutor Marcos, ele agora colocou um encerramento final na história dos vínculos. Ele foi lá... Ele conseguiu, né? Quem está assistindo, com certeza, se não entendeu agora, dessa vez vai entender. Né? Os neandertais não entendiam. Exatamente, mas é... Mas é isso. É isso. Então, assim, é sobre esse movimento que a gente precisa ter na nossa vida, que faz a nossa vida ter significado. Porque qual é o grande problema do envelhecimento? Eu achar que o idoso ou a pessoa idosa sobrevive. Não, tem que viver e tem que viver bem. Muito né? bem. Mesmo frágil. Sim. Ou os vínculos sociais, eles diminuem a sua fragilidade. Mas mesmo frágil. Sim, o Rony me lembrou uma situação que eu vivia. E aí, trazendo um pouquinho para o meu lado filha e falando um pouquinho para profissionais de saúde, né? Eu fui fazer um exame, tava eu e minha mãe. A gente ia fazer o mesmo exame. Minha mãe, antes de mim, ela é surda. Minha mãe já teve 4 cânceres. Ok. Aí a médica fez primeiro o exame da minha mãe e automaticamente eu vou junto, né? Porque eu vou dar... Ela falou, não, pode deixar, eu vou fazer com ela sozinha. Fez, minha mãe achou ótima, maravilhosa, depois ela foi me atender. E aí ela falando, conta um pouco da história da sua mãe e tal. Eu contei, falei. Aí ela falou assim, mas você sabe que ela tem total condições de morar sozinha, né? Porque eu contei ainda que eu tinha acabado de me mudar, de morar sozinha. E eu acho que ela sentiu em mim, como filha,
uma preocupação, um elo, né? Alguma coisa assim do tipo. E ela falou, ela tem total condição de morar sozinha e ter a vida dela. Aquilo, eu fiquei emocionada. Emocionada como filha e emocionada de um profissional da saúde, um médico que estava fazendo o exame da minha mãe, né? Já sabendo todo o histórico dela de saúde, e dizer, olha, sim, ela tem condição e deixe ela. Talvez, e deve. se ela quiser... Não é? E aí a gente tá falando de relações. E aí quando eu trago também um pouco para reflexão da relação do profissional de saúde, do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, enfim, do profissional de educação física, né? Em contato com essas pessoas e com essas famílias. Porque essa experiência para mim foi incrível. Assim, eu agradeço essa médica. Eu não me recordo do nome dela, mas ficou marcado para mim. Porque é a questão que a gente fala muito, que é tratar pessoas. Cuidar de pessoas, enxergar na pessoa idosa alguém que pode fazer suas escolhas. Exato. Né? Porque você fez um entendimento que talvez possa ser vista por alguns como etarista, não deixa de ser. Sim. Mas é aquele nosso entendimento que a gente tira a capacidade do idoso. Isso como maneira de proteção. Eu sou filha, como é que eu posso deixar minha mãe sozinha? Isso é uma ideia que é etarista, porque nós temos isso todos dentro de nós, e a gente precisa, e esse é o papel também nesse podcast aqui, dizer que o idoso pode mais. Então, doutora Rafaela Medina, sua mãe pode mais. Pode muito mais. Pode muito mais. E é importante a gente retomar esse entendimento, porque estamos vivendo mais, estamos vivendo melhor. Até, sei lá, metade do século XX, uma pessoa com 50 anos era uma pessoa que já não tinha uma vida fora de casa. Hoje a gente vive um novo papel de envelhecimento, mas nós, filhos, precisamos também aprender a lidar com esses novos idosos. Perfeito. Porque às vezes chegam pessoas no meu consultório e falam assim, porque meu pai é isso, porque meu pai é aquilo, porque meu pai é teimoso. Eu falo, olha, ele tem o direito de fazer suas escolhas, mesmo que às vezes não sejam tão boas. Sim. E aí, nesse ponto, eu também falo muito do meu pai. Bom, você conheceu meu pai, né? Ai, que pena, eu não consegui conhecer, queria, que pessoa fantástica, fantástica. Conheceu meu pai, e assim, meu pai, ele era hipertenso, assim, todo o manual da cardiologia era meu pai, né? E o meu pai precisou operar o coração, fez uma revascularização cardíaca. Ele era médico também, e aí, é claro, né, e vem a pior recuperação de cirurgia cardiológica que eu já vi na minha vida foi com meu pai. E ele lá em Maceió, eu já morando no Rio de Janeiro, e aí ele me ligou e falou assim, meu filho, minha perna está muito inchada. Falei, pai, se você gosta de comer muito sal, você é hipertenso, mas você gosta de comer muito sal e tudo, e para a perna não ficar inchada, você tem que parar de comer isso aí. Falou, não vou parar de comer não, porque isso é o maior prazer que eu tenho na vida. Então é melhor eu viver menos, mas fazer isso aí do que... É uma escolha dele. É uma escolha dele. Que, obviamente, eu respeitei, você não concordava, concorda, mas respeitava. E toda vez minha mãe telefonava, falava, seu pai não... Mãe, foi uma escolha dele. Foi uma escolha dele. Eu falei com meus irmãos, né? Tenho 3 irmãos. Olha, vamos lá, cada um mora num estado diferente. Olha, quando puder, vamos lá, porque a gente não sabe quanto tempo ele vai, porque ele fez uma escolha, é a escolha dele, a gente tem que respeitar e tudo. Meu pai viveu 9 anos depois disso, comendo o que ele gostava de comer, tá? Eu falava para todos, olha, são 2, 3 anos aí. Não, ele viveu 9. A gente sempre se ele não tivesse, ele poderia ter vivido 15 a mais. Sim. Mas tolhido de um dos maiores prazeres que ele tinha, que foi uma escolha dele. Então, hoje eu viro e falo assim, foi a melhor escolha que ele fez na vida. E, assim, uma das coisas que eu mais tenho orgulho é de ter respeitado. Sim. Não é fácil, é difícil pra caramba. A gente sempre torce para que as pessoas que a gente ama tenham as melhores escolhas. Sempre. E eu acho, Marcos, que a gente usa toda a nossa capacidade cognitiva, eu uso toda a minha capacidade de comunicação e cognitiva para que meu paciente, as pessoas que estão ao meu redor, façam as melhores escolhas. Mas as escolhas continuam sendo delas. E não é sobre mim. Às vezes eu vejo um médico que fica chateado. Você não fez o que eu mandei, ou o filho. Falo, não é sobre mim.
Claro, de novo, eu uso todas as minhas estratégias de comunicação para tentar mostrar que existem possibilidades melhores. Sim. Mas não é um julgamento, não é um né? julgamento. Não é um julgamento, não é o certo ou errado. Então, olha, se você seguir desse jeito, o resultado caminho é esse, provavelmente né? lá na frente vai ser esse. Né? Se não, se você quiser mudar, vai ser um pouco melhor, vai ser dessa forma, mas no final das contas... A escolha é de cada um. E a gente sempre espera que a gente possa ser instrumento de melhores escolhas, né? Conheci seu pai, uma pessoa que impactou todo mundo que conheceu ele não esqueceu dele, tá? Então, só te digo isso. Posso imaginar. Né? E o Marcos tem um pouquinho disso, né? Nessa capacidade dele de agrupar pessoas e de poder fazer do mundo um lugar melhor. Vocês, aliás, né? Que dupla maravilhosa. A gente daqui... Partner. Eu conversaria aqui um monte com vocês. Eu acho que esse podcast foi muito rico. E cheio daquilo que eu acredito, do idoso inserido na sociedade da forma que ele quiser e puder, obviamente, com as suas limitações. Eu sou super fã do trabalho de vocês, eu sou super fã das ações sociais. Eu sou professora da Universidade da Terceira Idade há 18 anos. Falei do SENAC, né? Porque é interessante a gente pensar também que o idoso pode voltar para a vida profissional dele. Super. Não só como lazer, não só como grupos, mas aquele idoso se aposentou, tem 60 anos, tem muita vontade de recomeçar um trabalho, por que não? Sim. Né? Então existem opções para isso também, e vocês são exemplos, vieram mostrar esses exemplos e que é possível fazer isso. É super possível. Que bom. Moni, obrigada pelo convite, eu admiro demais o seu trabalho. Eu acho que essa é uma ferramenta para a gente falar, para a gente conhecer, para a gente aprender, porque aqui nesse bate-papo já aprendi pra caramba. Obrigada, viu? Muito pela oportunidade. Uma linda. E esse sorriso dessa moça? Não é? Que ilumina, o sorriso dela ilumina as pessoas. E eu espero que vocês tenham prestado atenção, né? No que ela falou, porque muda a vida das pessoas. Obrigada, meu amor. Uma querida. Você, eu conheço desde o dia 1º de março de 93. Meu Deus, ainda é bom de memória! Nos encontramos antes de chegar na faculdade. Não tem essa história? No ônibus. Isso aí. A gente foi lá, 17 anos. Ele já disse que é mais novo do que eu, tudo bem. Indo para a faculdade, e a gente chegou junto na faculdade no primeiro dia. Pegamos o mesmo Passamos 20 anos sem nos encontrar e, de repente, a gente está aqui no Rio de Janeiro. Olha aí, gravando o podcast do Sesc. Isso. E hoje o idoso pode mais. Exatamente. Incrível. Vínculos. Que satisfação. Vínculos. Vínculos. Olha aí. É isso. Formar vínculos, né, fortes que possam resistir o tempo. E a gente já deu uma aula, nós dois aqui, a gente já deu uma aula para quem está. Aprendam, mantenham seus amigos de faculdade aí. E que satisfação, gente. Que prazer imenso estar aqui. Espero que a gente tenha muitas outras oportunidades. Mais uma vez, parabéns demais. Só para a gente terminar, como é que o idoso que está lá ouviu tudo isso e falou, cara, me interessei, eu quero poder conhecer ou me inscrever? Como é que faz? Bom, acho que a forma mais simples é... Hoje o idoso ele tem acesso à tecnologia. Entra no site, bota lá, Sesc, e aí de qualquer estado, tá? Sesc Rio, Sesc Alagoas, Sesc Amazonas. Veja onde tem uma unidade e vai até a unidade. Vai até a unidade. Eu costumo dizer que eu trabalho hoje no Sesc, mas a minha história no Sesc tem tantos anos. Eu fiz colônia de férias no Sesc Maceió. Olha. Eu fazia basquete no Sesc do Amazonas. Vai numa unidade que com certeza você vai ser acolhido, você vai ver todas as possibilidades que tem ali e as pessoas vão acolher você da melhor forma possível. Eu tenho a certeza disso. Com certeza, é isso, é sobre isso. Que alegria, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada para você que assistiu. Eu tenho certeza que você aproveitou esse momento para repensar os seus vínculos sociais e repensar com opções claras para que você possa melhorar essas suas relações sociais e, obviamente, melhorar o seu processo de envelhecimento. Fazer vínculos sociais, aprender sobre saúde e sobre como se cuidar melhor e envelhecer melhor e viver melhor. Porque é isso que a gente quer, né? Então, não se esquece de se inscrever no canal, de fazer um comentário, deixar um comentário, porque você já sabe que o idoso pode mais, pode muito mais. Até a próxima.